Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, em memória do Senhor, nós fazemos isso. Em memória de Ti, nós partimos o pão, tomamos o cálice. Tudo, Senhor, para lembrar da Tua pessoa maravilhosa, do Teu amor perfeito. Sempre, Senhor, nos recordando de tudo que o Senhor fez por nós. Não nos deixe, Senhor, nos esquecermos do Teu sacrifício. Não nos deixe, Senhor, esquecermos da Tua obra. Não nos deixe, Senhor, esquecermos de onde nós viemos. Mas também, Senhor, esteja sempre nos lembrando para onde estamos indo. Reforçando a nossa visão, alargando a nossa visão. Ó Senhor, reforçando, Senhor, o nosso encargo. Senhor, sempre nos mostrando, Senhor, para onde que o Senhor quer que cada um de nós vá, como igreja, como corpo, como noiva do Senhor. Graças te damos porque o Senhor nos libertou do império das trevas. Nós fomos libertos, éramos escravos, mas hoje nós somos livres. Livres no Senhor, livres no Espírito, livres para te adorar, livres, Senhor Jesus, para nos achegarmos a Ti. Tudo isso porque um dia o Senhor se tornou o nosso intermediador, o nosso sumo sacerdote. Aquele que nos levou a Deus, nos tomou pela mão e amorosamente nos levou à presença do Pai. Muito obrigado, Senhor. Ainda supra-nos nessa manhã com a Tua palavra. Fala conosco. Que por meio, Senhor, das experiências, Senhor, do livro de Jó, venhamos, Senhor, a sentir o Teu coração, o Teu sentimento, a Tua vontade, e que possamos aprender, Senhor, na prática, Senhor, o que o Senhor deseja. O Senhor deseja, Senhor, que nós o conheçamos mais. O Senhor deseja nos saturar do Senhor mesmo, nos encher de Cristo, a ponto de Cristo ser manifesto em nós de uma forma completa. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus, graças a Deus por essa manhã. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui. E isso para nós é motivo de alegria. Precisamos sempre nos lembrar que o Senhor, as infinitas misericórdias se renovaram e nós não mais estamos condenados. Hoje nós somos salvos, libertos para viver a vida da igreja. Nessa manhã nós veremos, irmãos, mais um pouco sobre a experiência de Jó. Estamos, se eu não me engano, na mensagem 12. É maravilhoso o livro de Jó. Nós aprendemos muita coisa. Nós aprendemos como nós devemos, pouco a pouco, agir com as pessoas, agir com nós mesmos. Nós aprendemos, irmãos, nós estamos aprendendo que há um ego muito forte em nós. Que há uma vida independente de Deus operando ainda muito forte em nós, a nossa vida da alma. Às vezes alguns irmãos cometem um equívoco de falar o seguinte: nós precisamos perder a nossa alma. Não é perder a sua alma. Deus quer salvar a sua alma. Nós precisamos perder o que? A vida independente da alma, que nos leva a confiar em nós mesmos, que nos leva a sermos independentes de Deus. A partir do momento em que o homem ele toma o caminho da independência, de não mais depender do Senhor, de não mais viver para Deus, de não mais buscar a Deus, esse homem toma o caminho da maldição. Eis que põe diante de ti dois caminhos: o caminho da bênção, o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois o caminho da vida. Escolhe trilhar pelo caminho da vida. E nós estamos vendo, irmãos, muitos debates de Jó com seus amigos. Como, irmãos, que a esfera terrena, ela nos leva a debatermos com os outros. Como, irmãos, que a esfera terrenal ela nos leva a debatermos com as outras pessoas. Você quer ver uma coisa?
Nós temos a nossa visão a respeito do Evangelho. Nós temos a nossa visão a respeito do reino. Nós temos a nossa visão a respeito de grande tribulação. Nós temos a nossa visão a respeito de arrebatamento. E tem outros irmãos que não têm a mesma visão. Agora você quer ver o negócio começar a complicar. Quando essa pessoa chega em você e começa a falar disso. E nós, às vezes, para defendermos aquilo que nós acreditamos, nós já começamos a debater. Irmãos, por favor, nunca debata a palavra de Deus. Se você está tendo comunhão com alguém e você viu que essa comunhão está levando para o caminho do debate, se retire. Não discuta. Não bata o pé. Eu não estou falando que nós não devamos viver e tentar mostrar aquilo que nós ganhamos. Mas, irmãos, na vida, na esfera celestial, não na esfera terrena, porque na esfera terrena sempre debates, e debates não é de Deus. Debate, irmãos, é coisa do homem caído, do homem natural. O homem natural, ele ama debater. Ele ama debater, ele ama as contendas, não é isso que os debates causam. Por favor, irmãos, nunca debata a palavra de Deus. Não abra a Bíblia, irmãos, para mostrar para uma pessoa a sua verdade. Se o Senhor te der graça para levar às pessoas aquilo que o Senhor te deu, leve na vida. Mas não leve a palavra como condenação, não leve a palavra como para mostrar que nós somos os corretos e as pessoas são as erradas. Cada um vive com aquilo que já recebeu. Paulo fala aos Coríntios, não é isso? Cada um ande de acordo com o que já recebeu. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. E Jó com seus amigos estava a mesma coisa, um defendendo a si mesmo, outros defendendo a Deus, se achando melhores, superiores a Jó. Causou-se, irmãos, uma esfera de longos capítulos de bate-boca. E eu gostaria nessa manhã de abrir o capítulo 16 de Jó. Jó capítulo 16. Eu estarei lendo nessa manhã a Bíblia, a tradução da King James atualizada. Nessa porção que nós vamos desfrutar, ela traz de uma forma mais clara, mas a irmã estará projetando aqui também os versículos, para que os irmãos possam acompanhar. Jó capítulo 16. Jó estava saindo de ouvir as palavras de Elifaz, o seu terceiro amigo. Os amigos de Jó, irmãos, eram o seguinte: o que é uma pessoa vivendo na alma, vivendo na velha natureza? Eles chegaram com o fim de consolar Jó e condoer-se de Jó. Mas no começo você vê que eles começaram com palavras brandas, palavras maleáveis, palavras mais leves, mas com o decorrer do tempo, você que está lendo, você já deve ter visto isso, eles foram pegando mais pesado com Jó. Porque eles não aguentaram ver Jó também em todo o seu questionamento contra Deus. Eles não aguentaram ver Jó com seus arrazoamentos, com as suas justificativas, com as suas defensivas próprias, defendendo a si mesmo e culpando a Deus. Aí eles caíram matando para cima de Jó. Que homem que aguenta? Você numa situação terrível como estava de Jó, aguenta ouvir ali outras pessoas no seu ouvido, te martelando, te acusando, te condenando. Irmãos, não há cristão que se mantenha no espírito numa situação dessa. É muito difícil. Jó capítulo 16, versículo 1 fala: em seguida, Jó tomou a palavra e respondeu. King James atualizada, viu? Jó 16, 1. Está sendo projetado aqui. Já ouvi muitas palavras semelhantes a esta. Sois todos uma lástima como encorajadores. Jó caiu também para cima dos seus amigos. Vocês já me falaram palavras até agora, e já ouvi muitas palavras, mas vocês, como encorajadores, vocês são umas lástimas.
Irmãos, nós precisamos ter o princípio do encorajamento. Eu já falei isso aqui, nós já falamos isso antes. Encorajamento, às vezes, não precisa nem de palavra. Nós vimos a respeito dos amigos de Jó, que ao vê-lo, eles não falaram nada, ficaram do seu lado, ali passaram as horas, passaram os dias, e eles não falaram nada. Jó estava numa condição terrível. E vimos, irmãos, que às vezes basta você chorar com os que choram. Paulo falando aos romanos: chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Vimos a experiência do próprio Senhor Jesus na morte de Lázaro. Ele não falou uma palavra, e o fato dele chorar junto com as irmãs de Lázaro serviu para que o povo o visse como aquele que amava Lázaro. Muito sábio o Senhor. Mas Jó falou o seguinte: vocês são uma lástima. Que debate, né? Ó Senhor Jesus, não haverá limite para discursos tão inúteis? O que é que vos provoca para assim seguir discutindo? Jó já sabia que ali havia se tornado uma discussão. Versículo 4. Eu de igual forma poderia me expressar assim: se estivesses vivendo sob as provações que estou passando, contra vós eu poderia amontoar palavras e menear a cabeça. Ou seja, assim, Jó falou: se vocês estivessem na condição que eu estou, eu falaria diferente com vocês. Poderia consolar-vos apenas com as palavras da minha boca, e poderia aliviar a vossa dor com o encorajamento dos meus lábios. Jó também se achava o cara, né? Se vocês estivessem na minha condição, eu seria diferente com vocês. Nós não somos assim? Falou: olha, se você estivesse na minha condição e eu estivesse na sua, eu te trataria diferente como você está me tratando. Nós não achamos que nós somos melhores. Às vezes você está sendo maltratado, filho. Aí você pensa assim, você fala: ah, mas eu nunca te tratei assim. Eu nunca falei assim com você. Quando, irmãos, aí se falar, você já está defendendo que você é melhor. Mas eu nunca te tratei desse jeito para você falar assim comigo. Não é isso? Quer dizer, nessa situação eu agi melhor do que você. Aí Jó falou o seguinte: se você estivesse no meu lugar, eu seria diferente. Ainda que eu fale, o meu sofrimento não cessa. E se calar, qual será o meu alívio? Agora, o versículo 7, eu gostaria de entrar nele. Fala: mas agora, ó Deus. Aí já partiu para Deus. Vê, irmãos, como que o homem, quando ele está na esfera terrena, ele dá tiro para todo lado. E quando você, irmão, está na alma mesmo, o cachorro da sua casa sofre com você. Uma pessoa que está passando na rua sofre com você. Você já cai até para cima da pessoa. Jó, irmão, já estava dando tiro nos seus amigos. De repente, ele já começou a apontar para Deus. Ele estava falando com Elifaz. Os seus 3 amigos. Num versículo ele estava falando, mas no outro versículo ele já fala: mas agora, ó Deus. Ou seja, agora, Deus, a minha situação com você. Mas agora, ó Deus, tu me extenuaste, destruíste a minha família inteira. Olha, ele não tinha falado isso até agora. Lembra quando ele perdeu seus filhos? Irmãos, foram 10 filhos de uma vez, numa buscada só. Se perder um filho não é fácil. Ainda mais 10 de uma vez. 7 homens, 3 mulheres. Jó não falou uma palavra, mas muitas palavras de encorajamento usando o livro de Jó, não que sejam erradas. Sim, nós usamos o exemplo de Jó como um homem de paciência, daquele que não murmurou, não blasfemou, mas chegou um momento que ele não aguentou. Aí aqui ele já falou: ó tu, mas agora, ó Deus, tu me extenuaste, destruíste a minha família inteira. Jó já estava revelando aquilo que estava no teu coração. Versículo 8: tu me deixaste abatido. O que é um testemunho evidente deste fato? A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços. Range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com olhar ferino e destruidor. Os meus semelhantes abrem a boca contra mim, ferem-me no rosto com desprezo.
arrogantemente contra mim se unem. Deus me entrega nas mãos do ímpio e me faz cair nos ardis dos perversos. Isso que é murmurar contra Deus. Vivia eu, olha isso aqui, vivia eu tranquilo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nos dias em que nós estamos vivendo, diante dos fatos que estão ocorrendo, a tranquilidade não é um bom sinal na sua vida, querido. A tranquilidade não é um bom sinal. Se você está tranquilo, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. Senhor Jesus, não é verdade? Alguma coisa não está certa. Senhor, se eu estou tranquilo, irmão, o negócio, Senhor, tem medo, né, da tranquilidade. Ah, não há nenhum problema. Eu estou tranquilo no meu trabalho, eu estou tranquilo na minha casa, eu estou tranquilo nos meus negócios, eu estou tranquilo nos meus estudos. Irmãos, Jó vivia tranquilo. Esse tranquilo era conhecido como o ninho de Jó. A sua fortaleza, o seu aconchego. E quando o homem está tranquilo, ele precisa de que mais, Emília? Quando o homem está tranquilo, de nada. Eu estou tranquilo, não é verdade? Se você está tranquilo, se você está tranquilo financeiramente, você não vai ter aquele mesmo empenho para batalhar, para trabalhar, do mesmo empenho que você tem quando você está apertado, as contas vencendo e não há aquele valor para pagar os boletos que vencem amanhã. Não é verdade? Irmãos, a tranquilidade, nós temos que desconfiar dela. Então, por favor, não fique triste se você estiver passando por alguma dificuldade. Não fique triste porque você está passando por alguma situação. É Deus usando essa situação para te tirar da sua zona de conforto. Ó Senhor. Em muitos lugares eles agem contra isso, né? Contra fazem tem vários processos e várias comunhões e várias campanhas para que o homem possa parar de sofrer e entrar na tranquilidade serena da vida, da alma. Senhor Jesus. Cadê? Eu vivia eu tranquilo. Esmagou-me. Quando esmagou-me? Agarrou-me pelo pescoço e me triturou. Fez de mim seu alvo. Ó Senhor. Suas flechas unem em torno de mim, atravessam meus rins e não me poupam. Sobre a terra derramam o meu ferro. Versículo 14, fere-me com um golpe atrás do outro. Esse golpe atrás do outro era as perdas de Jó. Primeiro golpe que ele sofreu, as suas perdas financeiras, os seus bens. Perdeu todos os seus bens, não foi? O segundo, a sua família. O terceiro, a sua saúde. Aí você acha que Jó era bonzinho, né? Irmãos, eu não estou diminuindo Jó. A pessoa de Jó. Eu estou mostrando para você que Jó é melhor do que nós. Em todos os aspectos. Mas mesmo assim, Jó entrou por esse caminho, porque ele tinha algo dentro dele que revelou quem ele era. Então, por favor, não fique triste quando a palavra revela quem nós somos. Porque se há essa revelação na luz, há um caminho para o arrependimento. Há um caminho para, irmãos, a substituição. Aí Jó falou, fere-me com um golpe atrás do outro, ataca-me como um guerreiro violento. Costurei veste de lamento e angústia sobre a minha própria pele e depositei a minha testa sobre o pó da terra. Meu rosto está vermelho e arde de tanto chorar. Olheiras profundas e escuras tomam meus olhos. Irmãos, não era fácil também para esse homem, né? Senhor Jesus, quem que aguenta isso? Oh, Senhor Jesus. Eram as dificuldades
que é revelado quem nós somos, irmãos. É quando o negócio está pegando que a sua fé é revelada. É nas dificuldades, irmãos, que o Senhor revela quem nós verdadeiramente somos. Quando está tudo bem, todos estão bem. Quando o negócio aperta, como eu disse, quando não há mais a tranquilidade, irmão, revela-se quem nós somos. E às vezes nós agimos como Jó. Murmuramos, questionamos, blasfemamos e por aí vai, contra Deus. Ó Senhor, que o Senhor nos perdoe disso. Não é isso? Versículo 17. Apesar de jamais ter agido com violência, de sempre ter orado com sinceridade. Jó falou, eu andei por um caminho reto, eu não agi com violência, eu orava com sinceridade. Aí versículo 18, ó terra, não desconsideres meu sangue, não deis sem vingança as injustiças que fizeram contra minha pessoa. Alguém vai me vingar, né? Não haja lugar em que seu clamor seja abafado. Mas graças a Deus, que aqui começa algo novo na vida de Jó. Até agora Jó não teve esse sentimento. Mas a partir desse versículo 19, irmãos, a percepção de Jó começa a mudar a respeito de Deus. Aí ele fala, neste exato momento, lá no céu está a minha testemunha, e lá nas alturas está o meu fiador. Jó, embora murmurando, embora questionando, ele já não mais o fazia com tanta força. Jó, ele começou a ser quebrantado, a ponto de olhar e falar neste exato momento, irmãos, isso foi há cerca de 2000 anos antes da vinda de Cristo. Ele já havia testemunhado, ele já havia falado isso. Neste exato momento, lá no céu está a minha testemunha, e lá nas alturas está o meu fiador. Ele já começou a mudar a percepção, tá vendo? Ele falou, graças a Deus que lá no céu está a minha testemunha. Versículo 20, os meus próprios amigos zombam do meu estado, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Contudo, aquele que intercede por mim, defende a minha causa diante da presença de Deus, com a disposição fraterna de um verdadeiro amigo. Irmãos, graças a Deus por essa visão que Jó começou a ter. Jó começou a ter a visão do seu mediador. Ele já começou a ter a visão do seu amigo, o verdadeiro amigo. Porque ele estava falando, vocês três aqui que dizem ser meus amigos, vocês não estão sendo os meus amigos de verdade. Mas lá no céu está um verdadeiro amigo. Irmãos, olha que visão. Quem foi que revelou isso para Jó? Deus começando a usar da situação em que Jó estava para começar a revelar Cristo para ele. Eu estou falando Cristo, irmão, não é? Porque Cristo ainda não tinha vindo. Eu estou falando o seguinte, para começar a revelar, sim, o mediador, o fiador. Oh, sim, isso é maravilhoso. Versículo 22, afinal, mais alguns anos apenas, eu partirei para a minha última viagem, aquela da qual ninguém retorna. Irmãos, quando Jó viu o mediador, Jó já não se sentia mais forte como antes. Jó, ele começou a ser quebrantado. E era isso que Deus queria. Era isso que Deus anelava. Jó começou a ver quem era o seu mediador. E ele começou, irmãos, embora tenha muita coisa ainda, mas ele começou a se esvaziar. Nós estamos desfrutando do livro do Evangelho de Mateus. Se você ver ali em Mateus capítulo 5 as bem-aventuranças, qual que é a primeira bem-aventurança? Mateus 5, versículo 3 fala: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles
é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, o que é pobre de espírito? É ser esvaziado, é botar para fora, irmãos, é exterminar aquilo toda a sua razão, toda a sua justiça própria, toda a sua retidão própria, todo o seu temor próprio, você se esvaziar daquilo. É você ser pobre em espírito, porque assim o Senhor, Ele acha caminho para nos encher de Cristo. Esse copo, irmãos, eu só vou encher, esse copo está até por aqui de água, eu só posso encher esse copo, isso aqui. Agora, se você chega numa reunião como essa, como este copo, que espaço Deus tem para te encher dele? Você está cheio de você. Você está cheio das suas razões, dos seus questionamentos. Você está cheio das suas insatisfações, da sua razão, da sua justiça própria, da sua medida própria. Por isso que nós sempre batemos na tecla, precisamos exercitar o nosso espírito. Porque quando você exercita o seu espírito, irmãos, você é esvaziado. Você invoca o nome do Senhor, o Senhor vai te limpando. O Senhor vai, irmãos, como a irmã disse, tira um peso das suas costas. Você vai, irmãos, sentindo que as coisas vão saindo e algo vai entrando. Deus só vai te preencher na medida do quanto você é esvaziado. Ele não preenche mais da medida, além do que cabe. E quando nós exercitamos o nosso espírito, invocamos o nome do Senhor, oramos com os irmãos, vamos orar com o irmão que está do nosso lado. Não pode ser uma tradição. Não pode ser, irmãos, um conceito tradicional de reunião, orar de 2 em 2, invocar o nome do Senhor. Isso acaba sendo uma tradição, tanto é que eu chego assim e saio assim, não porque Cristo me encheu, mas porque não houve nenhum efeito em mim. Por quê? Eu orei, mas não orei para me esvaziar. Eu não invoquei o nome do Senhor Jesus de dentro para ser salvo. Senhor, eu preciso ser liberto, eu estou aqui, Senhor, cheio de mim, mas eu invoco o teu nome. Eu invoco, Senhor, para que eu seja, Senhor, esvaziado. Vai me esvaziando. Vai levando de mim, Senhor, todo o peso. Aí você vai orando, você vai invocando. Senhor Jesus. Aí você vai orando, você vai invocando. Irmãos, pouco a pouco, você vai sendo esvaziado. O Senhor vai tirar de você tudo que é seu. Aí você está como esse copo vazio. Aí numa comunhão, aí o Senhor pode te encher dele. Porque você tem espaço. Quantos de nós entramos sem espaço e saímos sem espaço numa reunião como essa? Por isso, irmãos, nós rogamos aos irmãos em nome de Jesus, vamos invocar em realidade. Vamos orar em realidade. Senhor, me esvazia. Senhor, me esvazia de mim mesmo. Me esvazia, Senhor, das minhas preocupações, dos meus medos, das minhas ansiedades, dos meus traumas. Senhor, me esvazia. E nós precisamos crer que Ele é poderoso para isso. Ele vai tirando de você. Aí você vai sentindo uma alegria. Alegria indizível e cheia de glória. Aí você sente uma alegria de onde está vindo, não sei. Eu só sei que eu estou alegre. Irmão, de onde saiu essa alegria? Eu não sei. Como que você não sabe mesmo. Você não viu com seus olhos físicos, irmãos, mas aquele que a alegria foi enchendo você da vida dele, porque Ele é a alegria. Ele é a satisfação. Aí você sai daqui diferente. Irmãos, por isso que nós precisamos nos esvaziar. Bem-aventurados os pobres em espírito, os vazios.
Porque nós somos muito cheios de conceitos. Somos ou não somos, irmãos? Cheios de conceitos. E às vezes as dificuldades, os conceitos, os problemas que você está passando te enchem de uma tal maneira que o Senhor passa perto de você, espiritualmente falando, você no seu lugar, procurando algo. Deixa eu encher agora ele, mas eu não estou achando lugar. Não tem lugar para ele. Não tinha lugar para ele na estrebaria. A estrebaria estava cheia. Ele precisou ir para onde? Para uma manjedoura. Irmãos, o Senhor está caçando achar em nosso lugar. Ele olha para você. Deixa eu ver, Magnólia. Eu estou falando, irmãos, ele caminha por aqui. Ele anda no meio dos 7 candeeiros. E ele quer nos encher dele. Aí ele fala, deixa eu ver, aqui tem lugar. E ele nos enche da vida dele. Aí ele olha com a Liane, aqui tem lugar. Porque exercitou o espírito, esvaziou-se. Já veio, já saiu de casa invocando o nome do Senhor. Já saiu de casa louvando. Já saiu de casa ali mantendo a comunhão, mantendo a esfera do relacionamento. Já chegou aqui, manteve a mesma comunhão. Não se desligou, não se distraiu. Ah, tem lugar para mim. Ele entra, irmãos, e ele começa a fazer a obra. Irmãos, é isso. Aí chega no outro irmão. Aí chega no irmão Magno, está sentado ali. Esse não tem lugar nele. Passa para outro. Irmãos, nós precisamos dar lugar para o Senhor. Senhor, e ele só vai entrar pela porta que foi aberta. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nesse momento o Senhor está batendo em cada porta aqui. Algumas se abrem, outras não. Irmãos, às vezes nós precisamos que mudemos a nossa percepção de nos esvaziar. Senhor Jesus, invoque, irmãos, até você se sentir vazio. Não tenha vergonha se o irmão parou de invocar, você continua. Não continua. Senhor Jesus, aí você está invocando. Aí isso chama outros para manter a mesma, segurar a mesma esfera. Irmãos me falaram que em aperfeiçoamento de comportores, na época do irmão Reinaldo, quando existiam os aperfeiçoamentos de comportores, irmãos, era 30 a 40 minutos invocando o nome do Senhor. Deixa embora o que te pensa. E Jó começou a se esvaziar. Graças a Deus, volta para Jó. Jó começou a se esvaziar. Senhor Jesus, Jó estava no caminho que Deus queria, irmãos. Oh, Senhor, Jó já não tinha muita coisa para dizer. Jó não tinha muita coisa para questionar, por quê? Porque o seu mediador estava sendo já revelado a ele. E Jó 17, versículo 1 fala: o fôlego de vida que há em mim está se esvaindo. Eu quero tocar nisso aqui. O fôlego de vida que há em mim está se esvaindo. Jó morreu. Lá no relato, lá no livro do final de Jó, você vê, infelizmente, Jó não aguentou. Jó não morreu? Mas o que era isso então? Irmão, Jó estava sendo quebrado. Jó estava sendo vencido. É isso que eu quero tocar. Jó estava sendo vencido. E ele falou: olha, o meu fôlego de vida que há em mim está se esvaindo. Estou quebrantado. E os meus dias na terra estão chegando ao fim. A sepultura me aguarda, mas não a sepultura física. A sepultura física, de morte física. Mas é aquela sepultura em que nós com Cristo morremos. Morremos, se com Ele, é isso aí. Oh, está chegando o dia de eu morrer. Deus falou: oh glória, né? Oh maravilha, é isso que eu quero, Jó. Eu quero que esse Jó morra, para que o Redentor viva. Aí ele fala: em suma, pereço cercado de zombadores, meus olhos ainda têm que contemplar a hostilidade desse povo.
Versículo 3: dá-me, ó Deus, a tua garantia e sê o meu leal fiador para com tua própria pessoa. Quem mais me estenderia a mão? Colossenses capítulo 5. Não, Colossenses não, perdão, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, agora me fugiu aqui. Deixa eu ver se é 1 Coríntios 5 ou 2 Coríntios 5. Senhor Jesus, 1 Coríntios 5, deixa eu ver se é esse. Segunda Coríntios 5, 5. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso. Jó falou: quem agora vai me estender a mão? Mas ele clamou pelo seu fiador. Aí aqui em 2 Coríntios 5, 5 fala: ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Efésios 1:14 fala, 13:14, Efésios 1:13-14, nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Jó não sabia, mas ele já estava separado para Deus. Ele já tinha sido selado. Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E esse Espírito garante que Deus vai ter em mãos a sua propriedade. Olha aqui fala que é o Santo Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança. É garantia, irmãos. O Espírito, ele nos sela, é o fiador, é o que garante que o Senhor vai arrebatar uma igreja edificada. Irmãos, aí Jó, volta para Jó. Ei, Jó, esse Jó nos ensina muita coisa. Jó 17, e Jó estava caçando, né? Versículo 3, dá-me, ó Deus, a tua garantia e ser o meu leal fiador. Qual que é a nossa garantia? O Espírito, o Santo Espírito que foi selado em nós. O que garante, irmãos, que nós podemos sim ser arrebatados e reinar com o Senhor? O Espírito que está em nós. Nós precisamos, irmãos, não duvidar dessa obra de Deus. Nós precisamos crer que em mim há um Espírito, e esse Espírito é a garantia de Deus, é a garantia da salvação de Deus. Você foi selado. O dia que você creu e recebeu o Senhor, você recebeu um selo. Você foi carimbado, você foi selado. Este é meu, esta é minha. O Espírito, irmãos, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Oh, Senhor Jesus. Se você tem dúvida que você é um filho de Deus, se depois de tantos anos andando comigo, ainda procura cadê o Pai? Ou você, depois de tantos anos reunindo, você ainda tem dúvida se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus. Irmãos, nós temos um Espírito que nos foi selado. E sela falou: filha é meu, Davi é meu. Irmãos, nós somos do Senhor, nós somos dele. Se vivemos ou morremos, somos do Senhor. Nada muda isso, nada te tira das mãos dele. Irmãos,
Aqueles que forem entregues em suas mãos, Ele as dá a quem Ele quer. Mas ninguém o rouba das suas mãos. Ninguém nos toma da mão do Senhor. Nós somos dele. Isso precisa nos alegrar. Ainda no versículo 13 de Jó 17. Ora, se o único lar pelo qual aguardo é o Seol, é o Hades, né? A sepultura, e estendo a minha cama na escuridão, se afirma a corrupção mortal, tu és meu pai, e aos vermes vós sois minha mãe e a minha irmã, onde se encontrará então minha esperança? Jó falou, eu só tenho para mim uma sepultura. Irmãos, esta visão de Jó, eu quero que você entenda, Deus não se revelou para ele de uma forma clara, 100%, de uma hora para outra. Ele já começou a ter a visão do seu fiador, mas ainda estava obscuro. Por que ainda estava obscuro? Porque ele ainda falou que só me resta agora a sepultura. E onde que está a minha esperança? Jó ainda não tinha essa esperança, porque ele ainda não tinha Cristo nele. Mas nós temos. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós, Iane. Não é com você, filha. É em você. Em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Então nós temos esperança. Então, irmãos, por favor, pare de viver uma vida sem esperança. Pare de viver uma vida sem esperança. Não, para mim não tem jeito, para mim não dá, para mim não vai. Irmãos, pare com isso. Nós precisamos ser aqueles que vivem essa esperança. E Jó falou, cadê a minha esperança? Onde encontrará? Onde se encontrará então a minha esperança? Quem poderá vislumbrar alguma possibilidade de vida para mim? Ele estava procurando quem, viu? Porque no final Jó falou, olha, agora eu me abomino no pó e na cinza. Por quê? Eu te vejo de uma forma clara, mas antes eu não te via. Então ele começou a ver, irmãos, de uma forma obscura. Ele ainda via o fiador, mas ele ainda não tinha esperança. Sabe aquele crente meia boca? O nem lá e nem cá, hoje ele está animado, amanhã ele não quer nada com nada. Aquele que ainda não tem uma esperança fixa, firme e sólida. Eu falo, nós não podemos nos julgar se isso acontecer conosco. Somos humanos, estamos todos no mesmo barco. Mas, irmãos, quanto mais nós vemos o Senhor, mais esperança nós temos. Mais a nossa esperança é fortalecida. Aí Jó falou, será que a esperança descerá comigo até as portas do céu? Jó falou, eu vou morrer mesmo, não tem jeito. Até o céu da morte, baixaremos todos a sepultura e descansaremos juntos no pó da terra. Isso aqui é algo muito interessante que Jó falou, será que a esperança descerá comigo até as portas do céu? Ou seja, uma vez que o homem morre, já não mais tem esperança. Jó, irmãos, Jó estava olhando essa fala, Davi, como a sua morte física, mas nós não podemos olhar dessa maneira. Eu e você, nós temos que olhar com olhos espirituais. Jó falou, olha, será? Agora chegou a hora de eu começar a morrer. Começou agora, de eu começar a me entregar, descer a sepultura. Irmãos, nós morremos com Cristo. Se com Ele morremos, então Ele desceu, você desceu com Ele a sepultura, você desceu com Ele a morte. Mas você não ficou na morte, Ele não ficou na morte, Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Aí Efésios 2, Efésios 2 fala, Senhor Jesus, eu oro para que Deus te encha de esperança nessa manhã. Efésios 2, versículo 11, 2:11 fala, portanto, lembrai-vos de que anteriormente erais gentios por natureza, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo. Então, irmão, sem Cristo ninguém tem esperança. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Um homem sem Deus é um homem sem esperança. Aleluia! Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Portanto, Ele é a nossa paz.
De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar de dois um novo ser humano. É um novo ser humano, realizando assim a paz. Versículo 19. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Irmãos, hoje nós temos esperança. Oh Senhor, e mais um pouquinho para frente, Colossenses 1. Eu já estou terminando. Colossenses 1, Senhor Jesus. Colossenses 1, 15. 1:5, perdão. Colossenses 1:5. Oh Senhor, por causa da esperança que vos está reservada no céu. Jó estava caçando esperança aonde? No céu, no túmulo, na cova. Mas a esperança dele não estava lá. A esperança dele está onde? No céu. Por causa da esperança que nos está reservada aonde? No céu. Da qual já ouviste pela palavra da verdade o Evangelho. 26. Fala. O mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações estava oculto para Jó, irmãos, esse mistério. Aí você se acha melhor que Jó? Não. E eu tenho certeza que Jó se portou melhor do que nós na situação em que ele estava. Mas Jó ainda não tinha sido revelado o mistério para ele. Mas agora para nós não, meu irmão. O mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações passadas, mas agora foi revelado aos seus santos. Oh, que maravilha isso aqui, irmãos. A quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória. Termina de ler para mim, por favor. Bem forte. Isto é, Cristo em nós, a esperança. Jó não tinha isso. Mas você tem, irmão. Você tem. Então o que te dá esperança numa manhã como essa? Cristo em você. Cristo em você, Cláudia, isso te dá uma esperança. Isso renova a sua esperança. Você é renovada, eu sou renovado. Por quê? Às vezes nós nos esquecemos de quem está em nós. Às vezes as coisas do mundo, irmãos, nos chacoalham e nos fazem perder a esperança. Mas maior que está em nós do que o que está no mundo, e nós nos esquecemos disso. É ou não é? Aí você fica sem esperança, porque você se esqueceu de quem está em você. Aí você se lembra, oh Senhor, Cristo em mim é a esperança da glória. Então eu tenho esperança. Nós não somos aqueles que não têm esperança. Oh Senhor Jesus. Amém? Eu vou terminar por aqui. Então, irmãos, um homem que buscava esperança numa sepultura, Deus falou com ele, não, a esperança sua não está na sepultura, a esperança sua está no céu. Então, irmãos, nós precisamos ter essa esperança. Amém? Que sejamos um povo de esperança. Por favor, não perca as suas esperanças. Não perca a esperança da salvação. Não perca a esperança de que um dia o Senhor pode concluir a obra que Ele começou em cada um de nós. Jesus é o Senhor.